da sua cabeça, eu acho. E hoje a gente vai ter uma aula sobre grandezas inversamente proporcionais. Para quem se lembra aí da aula passada a gente falou sobre grandezas diretamente proporcionais. E eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, bora lá. Vou falar aqui, o nosso intervalo vai ser mais ou menos 10h15, 10h30, tá bom? Mas a gente vai chegar aqui no slide e eu aviso vocês. Eu peço que vocês vão mandando ali bem rapidinho as coisas no chat, ou abra o microfone e fala, diretamente, inversamente, não entendi isso aí, enfim, para a gente deixar essa aula bem fluida, bem dinâmica, tá? Esse assunto, grandezas diretamente, grandezas inversamente proporcionais, né, que é a regra de 3 aqui, deve ser o assunto que mais cai em qualquer prova, tá, que vocês foram fazer, seja vestibulinho, vestibular, Enem, tudo. E é uma matéria muito que está muito assim no nosso dia a dia, sabe? É muito direto o encaixe dela no nosso dia a dia. Então, por isso, às vezes, se vocês estiverem pensando em alguma coisa, se você vai fazer uma receita, se você está caminhando para algum lugar e está atrasado, essas ideias estão muito presentes, sabe? Em muitas situações da nossa vida. Então, eu convido vocês a pensar um pouco sobre isso no dia a dia de vocês também, e não só quando vocês estiverem na aula, quando vocês estiverem fazendo lição de casa, tá bom? Então, bora lá. A gente fala G e V, aqui é P, né? Deixa eu até arrumar aqui, desculpa. São grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Mas, antes de mais nada, pequena revisão aqui. O que é uma razão? Vocês lembram da aula passada? Mandem aí no chat ou abram o microfone. O que é uma razão? Tô... Se não lembrar, escreve não lembro. Também, tá bom? Você tem que explicar para alguém o que é uma razão nesse contexto aqui. Uma divisão. Boa, Rafa. Uma razão é uma divisão. A gente fala que razão é uma relação entre duas grandezas, mas essa relação ela se dá justamente no formato de divisão. Você coloca A sobre B, seria uma coisa sobre outra coisa. E essa é a razão. A razão é a divisão mesmo dessas duas coisas, tá bom? Então, por exemplo, para cada bolo que eu faço, eu preciso de 3 xícaras de farinha. Então, essa relação entre a quantidade de bolos que eu preciso e a quantidade de farinha que eu preciso, tá bom? E aí, me falem aí, essa é para ser rápido, hein? Qual que é a razão entre os números 10 e 5? Mandem aí no chat. Ou falem. Qual que é a razão entre os números 10 e 5? Se essa... Alguém concorda com a Rafa aí, que é 2? Qual que é a razão entre 10 e 5? Ó, Rafa tem um apoiador. A razão é a relação entre as duas grandezas. Grandeza que a gente está falando esse número, né? Qual é a razão, qual é a relação entre os números 10 e 5. Então, é basicamente quanto que é 10 sobre 5. Isso aqui é 10 dividido por 5, né? Lembrando que a fração aqui é uma divisão. Então, isso aqui é 10 dividido por 5. Vocês não precisam fazer esse passo aqui, tá? Escrever assim que isso é igual a isso. Eu estou fazendo só para deixar bem claro.
10 dividido por 5 dá 2. Então, a razão, a relação entre os números 10 e 5 é 2. Uma pessoa consegue digitar 24 palavras a cada 3 minutos. Qual a razão entre o número de palavras digitadas e o tempo? E aqui no caso... Isa, Opa, diga. na sua tela, a sua tela está parada no primeiro slide aqui. No primeiro? Uhum. Eita, peraí. No primeiro, tipo, na capa? É. Ah, não, peraí, gente, que isso? Calma aí, deixa eu parar. Se clicar ali no... Ó, agora eu acho que vai dar, vamos ver. Passou de slide? Tá Não, numa agora telinha deu. branca? Agora passou. Tá em branco agora. Ah, que isso, pessoal. Avisei aí. Vocês estavam acompanhando a aula só com base nas minhas palavras, gente. Eu falo muito bem mesmo, é possível. Então, aqui a gente estava falando, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão, né? O que é uma razão? Então, a gente tem que a razão é uma relação entre duas grandezas, e a gente coloca isso no formato de fração, tá? De divisão. Seria a grandeza A dividido pela grandeza B. Bom, aqui era a pergunta, qual que é a razão entre os números 10 e 5, né? Então, que a gente chegou aqui no número 2, e agora vocês estão vendo, né, que está escrito aqui. Só me confirma aí, Lucas, por favor. Se está no slide certo aqui, qual que é a razão entre os números 10 e 5. Ou o pessoal aí da turma me confirma, tá? Vocês estão vendo agora a pergunta, né? E confirmem aqui se vocês estão vendo a próxima pergunta, que é a que eu estava lendo antes, que é uma pessoa consegue digitar 24 palavras. Vocês estão conseguindo ver esse slide? Só mandem um... Ah, desculpa, gente, vocês estão mandando joinhas, muito obrigada, é porque eu estava nas mensagens. Mas boa, então se tiver algum problema aqui com a apresentação, por favor, mandem mensagem no chat, tá bom? E bora. Então, essa é uma outra questão, que é, uma pessoa consegue digitar 24 palavras a cada 3 minutos. Qual a razão entre o número de palavras digitadas e o tempo? Sendo que o tempo aqui é o número de minutos. Respondam aí. Ela consegue digitar 24 palavras a cada 3 minutos. Qual que é a razão entre o número de palavras e o tempo? O número de minutos. Quanto que dá isso aqui? Bom, alguém concorda com a Rafa? Só falou que é 24 sobre 3. Alguém chegou numa resposta diferente? Aqui a gente tem exatamente 24 sobre 3, que é a relação entre o número de palavras, 24, e o número de minutos. A gente pode fazer essa divisão, porque 24 é um número divisível por 3, chega em 8, tá bom? Então, a relação é 8, ou 24 sobre 3, os dois. Você pode, né, fazer essa divisão ou não. E, gente, o que é uma proporção? Alguém lembra? Que é uma proporção. A gente fala de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. O que é uma proporção? Esse é um conceito que às vezes é difícil, né, da gente ter assim de pronto, mas uma proporção, ela é uma igualdade entre razões. Então, vai ser uma igualdade entre duas razões. Então, ou seja, né, eu tenho aqui uma razão, eu tenho outra, e elas são iguais. Olhem, quando é uma pesquisada, vamos ler. Uma proporção em matemática é uma igualdade entre duas ou mais razões. Ai, graças a Deus, né? A pesquisa está coerente aqui com o que eu falei. Isso significa que as frações ou divisões representadas pelas razões são equivalentes.
Em termos simples, uma proporção demonstra uma relação constante entre diferentes grandezas ou valores. Gente, se vocês entenderem esse texto aqui que o Lincoln mandou, vocês entenderam basicamente o conceito todo ali que a gente viu na aula passada. Então, aqui a gente está vendo, a gente tem igualdade entre razões. Então, beleza, guardem essa ideia. E encontre o valor de x na proporção. Qual que é o valor de x aqui? É uma proporção porque é uma igualdade entre duas razões. Quais são essas grandezas? Esse exercício aqui não está falando, tá bom? Mas qual que é o valor de x aqui em si? Dá um minutinho aí para vocês mandarem no chat qual que é o valor de x. A Rafa acha que é 30. Alguém encontrou outro número ou alguém encontrou 30 também? Pessoal, aqui a aula tem que ir tentando fazer. O Lucas achou 30, legal, boa. Bom, daqui. A verdade é que tem jeitos diferentes, tá? Da gente resolver isso aqui. Tudo dá meio que na mesma. O importante é vocês entenderem, né, o que é uma proporção e essa igualdade. E ali ele fala de frações equivalentes. Se as frações são equivalentes, né, isso quer dizer que uma é igual à outra. Então, vocês lembram na aula lá de frações, quando a gente falava de frações equivalentes, fala assim, eu quero uma fração equivalente a 6 quintos que tenha denominador 25. Isso é a mesma coisa que a gente estava fazendo lá, a gente está fazendo aqui. Um jeito que eu quero mostrar aqui para vocês é multiplicar cruzado, né? Mas o que eu quero mostrar é, aqui, para esse 5 virar o 25, a gente teve que multiplicar, a gente teve que multiplicar por 5. 30, boa, Felipe? Então, se a gente manteve, para manter, né, essa razão, para manter a minha igualdade, eu vou ter que multiplicar aqui por 5 também. E 6 vezes 5 dá 30. Então, por isso que meu x é igual a 30. Um outro jeito é você multiplicar cruzado, né? Então, você fazer 5x é igual a 6 vezes 25. Vou até fazer aqui, tá? 6 sobre 5 é igual a x sobre 25. Aqui você pode resolver essa equação. Então, o que está dividindo, você passa para o outro lado multiplicando, ou você multiplica dos dois lados pelo mesmo número para poder tirar. Então, a gente poderia chegar aqui em 5x, 5 vezes x, né? É igual a 6 vezes 25. Isso aqui também dá certo, tá? E um outro jeito é você enxergar que você consegue simplificar aqui. Aqui você consegue dividir por 5. Então, dividir por 5. E aí vai dar 1. E aí aqui você também consegue dividir por 5, né? Você está dividindo os dois aqui por 5, tá bom? E aí aqui vai dar 5. E aí, na hora que você multiplicar cruzado, você já vai ter 1 vezes x, então você vai ter x é igual a 30. Todos esses caminhos são corretos e você tem que usar de acordo com com o que for conveniente para você. Mas é importante você entender por que todos eles fazem sentido, tá bom? Então, se alguma das passagens aqui que eu tiver feito agora, o que eu fizer ao longo da aula, não fizer sentido, levanta a mão, pede para parar e voltar. Gente, o que é uma grandeza? O que é uma grandeza? Porque aí a gente falou assim, razão, proporção, a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, ou inversamente proporcionais, né, que é o assunto mais específico dessa aula. E, afinal de contas, o que é uma grandeza?
Alguém consegue arriscar e explicar mais ou menos? Alguém sabe o que, que é? Se não souber, fala não sei explicar. Acho que sei o que é, mas não sei explicar. Alguém acha que sabe o que, que é, mas não sabe explicar? Mandei aí no chat. Felipe, você acha que você sabe o que, que é, só que você não sabe explicar? Mas alguém tá nessa também? Tipo, olha, até parece que eu sei o que, que é, mas eu não sei explicar. Rafa não sabe explicar, boa. Vamos dar a explicação aqui que o Lincoln mandou. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. As chamadas grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos ficar aqui, principalmente com esse comecinho dessa definição. Uma grandeza é uma coisa que eu consigo medir. Então, é tudo que eu consigo medir, contar. Dito isso, eu vou dar um exemplo aqui, tá? De uma coisa que pode ser uma grandeza. Uma grandeza aqui, ó, vai ser quilogramas de farinha. Essa vai ser a minha grandeza. Me deem exemplos de grandezas. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou mandar mais um aqui. Vai ser o número de alunos. Número, a quantidade de alunos, né? Eu consigo contar quantos alunos tem ali na sala, na escola, no mundo. Me deem outros exemplos de grandeza, pelo menos mais três, vai. Mas sim, pode mandar de um em um, né? Mas vamos pegar aqui pelo menos mais três exemplos de grandezas, coisas que eu consigo medir ou contar. Podem mandar aí no chat qualquer coisa. Qualquer coisa que você consegue medir ou contar. Contar é um jeito de medir, né? Então, ninguém tem nenhum exemplo aí, não, gente? A gente falou aula passada muito de grandezas diretamente proporcionais. E aí todos os exercícios faziam vocês relacionarem grandezas, que naquele contexto né, eram sempre, né, por conta da aula, eram sempre grandezas diretamente proporcionais. Qualquer coisa que está naqueles exercícios é uma grandeza. Então, me tragam aqui mais exemplos de grandezas, de coisas que você consegue medir. O que você mede no seu dia a dia? Dias de trabalho. Dias de trabalho, dias de aula. Isso é uma grandeza. Então, dias de trabalho. Isso é uma outra. Opa, nossa, que feio. Errei aqui. Tá bom. Vamos colocar, escrever aqui certinho. Dias de trabalho. Opa. Tá, cadê? Alguém fala uma outra grandeza aí. Alguma coisa que você mede. Assim como você mede dias de trabalho, você mede dias de férias também. Você mede a quantidade de água, quantos litros de água você bebe. Roupas, você pode falar. Deixa eu colocar só aqui a água, tá? Então, aqui seriam litros de água, tá? Esse garrancho aqui. Roupas, quando você fala que você mede roupas, tem várias coisas que você pode medir numa roupa. Você pode falar o número de roupas que você tem.
de roupas, nossa. Você pode falar qual que é o tamanho da sua roupa, tipo assim, quanto que ela mede, qual que é a largura dela. Então, eu vou colocar aqui a largura de uma roupa, largura da roupa. Você pode falar qual que é a altura dela, né? Qual que é a altura da roupa. Então, pense assim, uma pessoa bem alta, ela precisa ter uma camiseta que é mais alta também, né? Que é maior nesse sentido, para poder vesti-la bem. Então, a altura também da roupa. Tá bom? Então, tudo que você consegue medir. Se eu falo qualquer coisa que a gente pensa, a gente vai atrelando medidas, né? Ali para a gente conseguir fazer coisas. Então, se a gente vai fazer um bolo, primeiro que a gente vai fazer um bolo, ali eu já tenho uma grandeza, né? Que eu quero fazer apenas um. Eu vou ter vários ingredientes para esse bolo. E eu preciso medir cada um deles para o meu bolo sair gostoso, né? Sair correto. Então, eu vou ter várias grandezas ali. Eu vou ter quantas xícaras de farinha ou quantos quilogramas de farinha. Eu posso medir a mesma coisa de jeitos diferentes, usando unidades diferentes. Eu quero só comentar um ponto ali que apareceu nessa definição que o Lincoln mandou, que é esse Sistema Internacional de Unidades. Essas são as medidas padrão. Então, tipo assim, quando você vai fazer, às vezes, um trabalho científico, se comunicar, né, com toda a comunidade mundial e tal, você não vai falar em xícaras de alguma coisa, você não vai falar xícara, aí você pega e coloca tantas xícaras de oxigênio, você vai usar o sistema internacional, tá bom? E aí você tem as medidas padrão, né, que são metro, litros, e aí, porque daí você consegue padronizar, né, uniformizar toda essa comunicação, tá, da comunidade. Aqui no Brasil a gente adota bastante, mas se você vai em outros países como os Estados Unidos, por exemplo, as medidas que eles usam no dia a dia são totalmente diferentes e aí são estranhas. Então, às vezes você está vendo um filme ou uma série e ele fala que andou que é uma coisa mede tantas polegadas, que ele andou tantas jardas, né? E aí você fala, cara, eu não tenho ideia de quanto que mede esse negócio, eu não tenho ideia de quanto que você andou, porque aqui a gente usa metros, quilômetros, centímetros, né? E que legal é ter um padrão, porque daí todo mundo consegue se comunicar, né? E se entender. Então, é isso. Então, grandezas, o que a gente consegue medir, tá bom? Então, o que é uma grandeza diretamente proporcional? A gente tem grandeza, então eu tenho coisas que eu posso medir e que são diretamente proporcionais. Então, a ideia aqui é que quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, eu vou ter proporções aqui, quando eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Eu vou ter essa igualdade aqui, tá bom? A ideia aqui é, se uma cresce, a outra cresce. A ideia é lá do bolo, né? Eu preciso de inversamente proporcionais, a gente vai chegar daqui a pouco. E aí a gente vai ver que é o contrário. Mas aqui, quando eu vou fazer um bolo, né? Eu vou fazer um bolo leva 2 ovos, por exemplo. Se eu vou fazer 2 bolos, daí eu vou precisar de 4 ovos. Ou seja, a quantidade de bolos está aumentando, a quantidade de ovos que eu preciso aumenta na mesma proporção. Uma pessoa, aqui é um exercício muito similar ao que a gente estava fazendo antes, ó. Uma pessoa consegue digitar 24 palavras a cada 3 minutos. Quantas palavras essa pessoa digita em 1 minuto? Respondam aí. Ela digita 24 palavras em 3 minutos. Quanto que ela digita em 1 minuto? Essa é uma questão muito similar às que a gente estava fazendo na aula passada. Mandem aí no chat quantas palavras essa pessoa digita em 1 minuto. Oito. Boa, boa, Samantha. Boa, Lívia. Então, a pessoa digita 24 palavras a cada 3 minutos. Quantas palavras ela digita em 1 minuto?
Aí aqui é a mesma coisa, né, gente? Aqui eu dividi por 3, aqui eu vou dividir por 3, ou você multiplica cruzado, tanto faz. Mas o ponto é que aqui a gente vai chegar aqui, x é igual a 8. Então, essa pessoa digita 8 palavras em 1 minuto. E aqui, vamos parar para pensar, essas duas grandezas, o número de palavras e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais tempo a pessoa tem, então vamos colocar aqui, ó, T é o tempo, tá? P é o número de palavras. Se eu aumento o meu tempo, então agora ao invés de dar 1 ou 3 minutos aí para a pessoa, eu vou dar 10 minutos para a pessoa, ela vai conseguir digitar muito mais palavras. Então, aumentou o tempo, aumentou o número de palavras. E aqui são grandezas diretamente proporcionais, porque eu mantenho, por conta disso aqui, ó. Se você consegue escrever isso aqui. Aí, se você começar a me falar assim, não, mas aí ela digita, vai digitar mais mesmo, mas só que depois de 5 minutos que ela está lá digitando freneticamente, ela começa a ficar cansada, dói a mão, e aí ela digita menos, fica mais devagar. Aí é uma outra questão, tá bom? Quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, a gente está falando de manter esse padrão. Então, se a pessoa digita 24 palavras a cada 3 minutos, ela vai manter esse padrão sempre. Só que 10 anos digitando, ela vai digitar com esse mesmo padrão, tá bom? Essa é a interpretação que a gente dá aqui nesse caso, que pode se adequar ou não a um certo contexto. Mas aqui nesse exercício, né, faz sentido. A pessoa digita 24 em 3 minutos, quantas palavras que ela vai digitar em um? Então, essa é a ideia, tá bom? Eu quero exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Ali a gente já viu o tempo e o número de palavras, são grandezas diretamente proporcionais, né? Mais tempo, mais palavras. Me deem outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. E eu já vou colocar essa aqui. Mais uma aqui. Eu vou colocar aqui a quantidade de farinha e a quantidade de bolos. Se eu tenho mais farinha, eu consigo fazer mais bolos. Me deem mais uns exemplos aí que vierem na cabeça de vocês para grandezas diretamente proporcionais. Então, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Qualquer exercício da aula passada é um exemplo, né? Na verdade. Mas quero que vocês mandem aí, vai. Exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Que é a gente ainda está trabalhando com isso. Tá? É o mesmo tema da aula passada até agora. Enquanto vocês digitam, espero que vocês estejam digitando algum exemplo aí. Vou dar mais um, que é a quantidade de água. Então, ali, litros de água, tá? E o número de dias que eu tenho. Então, eu preciso beber 3 litros de água por dia. Se eu aumento o número de dias, então, então quanto que eu preciso para beber, né, tranquilamente aí em 7 dias? Eu vou ter que aumentar na mesma proporção a quantidade de água, o número de litros de água que eu tenho. Então, eu tenho mais dias, eu vou precisar de mais água para eu beber. Ninguém conseguiu pensar em um exemplo aí, não? Mas se vocês não conseguirem, manda aí, então, não consegui pensar em um exemplo, porque eu preciso entender que vocês estão acompanhando a aula, tá? Que vocês estão por aí. A aula online tem esses desafios.
Lincoln, Rafa, Samantha, Felipe tá aí, só não conseguiu pensar em nada. Beleza. Deem uma pensada nisso depois, tipo assim, ao longo da aula e depois da aula também, em coisas que são diretamente proporcionais. É essa ideia, uma coisa aumenta, a outra aumenta junto. Então, a gente vai ver aqui mais alguns exemplos, e eu quero mostrar para vocês aqui um, que é esse aqui, é o da farinha mesmo, tá bom? É o que a gente estava olhando agora há pouco. Eu tenho um pouquinho de farinha, tá bom? E aí eu vou fazer um biscoitinho. Alguém já viu Shrek? Vocês lembram desse personagem aqui do Shrek? Vocês assistiram o Shrek? Ou, sabe? Quem aqui já assistiu o Shrek? Legal. Quem nunca assistiu? Tem alguém aqui que nunca assistiu esse filme, Shrek? No Shrek tem esse personagem, né? E ele foi feito lá por um padeiro. O padeiro usou farinha para fazer. E aí tem o. Eu não lembro agora em qual Shrek é, mas em algum dos N Shreks que tem aí, eles usam sei lá quanto de farinha. Eles usam um caminhão de farinha e fazem um biscoito gigante. Tá vendo aqui a pessoa pequenininha. Aqui ele é do tamanho de uma flor. Aqui ele é maior do que o prédio. Aqui o Shrek, né? Que eles transformam numa pessoa lá nesse filme. Então, ou seja, pouca farinha vai dar um biscoito pequenininho. Agora, um caminhão de farinha vai dar um biscoitão gigante. Aqui, para vocês gravarem bem, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, então eu aumentei aqui muito a quantidade de farinha da minha receita, a outra vai aumentar na mesma proporção. Agora eu vou ter um biscoitão gigantesco, tá bom? Vamos pensar aqui. Vamos colocar aqui A gente vai comprar chocolate, tá bom? Qual que é o preço de um chocolate? Me falem aí um número que vai ser. Quanto que custa esse chocolate? Um chocolatinho pequeno, tá, gente? Não vamos trabalhar aqui com um negócio muito. Quanto que vai custar o nosso chocolate? Falem aí um valor. R$ 36 um chocolate, Samantha? Tudo bem. Nosso chocolate vai custar R$ 36. R$ 36. R$ 500? Gente, vocês estão muito agressivos. Que isso, eu ia colocar R$ 2, tá? No meu exemplo. Mas eu vou seguir com o da Samantha aqui, porque ela mandou primeiro. E a gente, nosso chocolate vai custar R$ 36. Se eu comprar um chocolate desse preço aqui, ó, R$ 36, qual vai ser o valor total da minha compra? Quanto que eu vou ter que pagar? Eu peguei um desses chocolates que eu já achei super faturado aí da Samantha. Quanto que eu vou ter que pagar? Peguei um só. Eu não vou nem considerar esse R$ 500 e esse R$ 900, tá bom? Peguei um chocolate de R$ 36. Qual que vai ser o valor total da minha compra? Vai ser 36, né? Tá vendo? Tudo aqui tá em reais, tá, gente? Então, um chocolate eu peguei vai custar R$ 36. Mas eu vou comprar um chocolate para Samantha também, né? Já que ela é a primeira que respondeu aqui com o valor. Então, eu vou comprar dois. Vai ser um para mim e um para ela. Agora, uma outra situação. Eu entrei lá na loja e peguei dois chocolates. Qual vai ser o valor total da minha compra agora? Quanto que eu vou ter que pagar lá no caixa? Quanto que eu tenho que ter de dinheiro? 72. A Samantha está me deixando pobre, né? Basicamente. Agora, eu vou comprar três, porque o Lucas, o professor Lucas, que está aqui, né, ficou com ciúme, falou: putz, não ganhei chocolate. Eu quero o meu chocolate também. Eu vou ser obrigada a comprar três chocolates de R$ 36. E quanto que vai ficar a minha compra agora? Quase, Samantha. Faz essa conta aí. Aqui a gente vai ter 3 vezes 36.
Agora o Lincoln também quer um. Beleza, Lincoln, você vai ser o último que vai ganhar. Eu vou comprar 4 chocolates. Aqui, 3 vezes 36 dá 108. E se eu comprar 4? Agora eu vou ter que comprar 4, porque o Lincoln reclamou aqui. Quanto que eu vou ter que pagar para comprar 4 chocolates, sendo que cada um custa R$ 36? Façam essa continha aí. Quanto que vai ficar a minha compra agora? Boa, vai ficar R$ 144. Então, gente, é um exemplo aqui, tá? Pior que com certeza tem chocolate que custa isso, né? Mas é um chocolate de R$ 36. Se eu comprar um, eu vou pagar 36. Se eu comprar 4, eu vou pagar 144. Ou seja, quanto mais chocolates eu compro, mais eu vou ter que pagar, né? Maior será o valor total da minha compra. Então, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Vejam, um chocolate é R$ 36, assim como 4 chocolates, por exemplo, tá? Dá 144. Se você fizer essa divisão, e tanto faz fazer assim ou fazer assim, ó. R$ 36 é um chocolate, assim como R$ 144 são 4. Essas duas coisas aqui são iguais, tá bom? Você escrever desse jeito ou desse jeito, tanto faz. Ah, eu tenho que colocar o que está na esquerda antes. Não, tanto faz, tá bom? As duas coisas funcionam. E se a gente fizer essas divisões aqui, a gente vai verificar que essa igualdade aqui, ela é verdadeira. Pode fazer aí na calculadora 1 dividido por 36, anota aí o valor que der, né? E faz 4 dividido por 144. Vai dar certo, tá bom? Porque aqui a gente está mantendo a proporção. Então, essa ideia, eu comprei mais cadernos, eu pago mais, né? Esse exemplo aqui é um exemplo muito bom. O exemplo da farinha é um exemplo muito bom, tá? De grandezas diretamente proporcionais. Para pensar nisso e rabisca isso no seu caderno. Tipo, se eu comprar uma balinha, eu pago tanto. Se eu comprar 10, você vai pagar 10 vezes tanto. Então, à medida que você aumenta uma coisa, você está aumentando a outra na mesma proporção. Comprei 6 quilogramas de carne por R$ 60. Quanto que eu pagarei, eu pagaria, né? Por 10 quilogramas de carne. Então, 6 quilogramas de carne, eu paguei R$ 60. Quanto que eu vou pagar por 10 quilogramas? Façam aí e me digam. Quanto que eu vou pagar por 10 quilogramas de carne? R$ 100. Mas alguém chegou em 100? Foi rápida, rápida, rápida de nunca tinha. Primeiro, eu vou até pagar esse 6 aqui. Primeira coisa, quantidade de carne. Então, quilogramas de carne. Eu vou colocar aqui quilogramas de carne. E valor, então, e valor total, né, da minha compra, são grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais carne eu compro, maior vai ser o valor total da minha compra, né? Então, legal, são grandezas diretamente proporcionais, e eu tenho aqui 6 quilogramas de carne, eu pago R$ 60. 10 quilogramas de carne, eu vou pagar quanto? Esse é o meu X. Tá vendo? Como são grandezas diretamente proporcionais, eu sei que essa razão será mantida. Então, eu consigo construir essa igualdade aqui. Então, aqui eu posso, por exemplo, simplificar por 6, tá bom? E multiplicar aqui cruzado, meu X vai ser igual a 100. Boa, Samantha, se alguém mais tiver chegado nesse resultado, boa também. Então, mais um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu tenho uma pergunta. Pensa aqui comigo, fica todo mundo comigo e manda no chat a hora que eu pedir. Pensa que você está indo a pé para a escola, tá bom? Se você anda mais rápido, você vai demorar mais ou menos tempo para chegar? Fala aí no chat.
Você está indo a pé para a escola. Agora você vai andar mais rápido. Você vai demorar mais tempo ou menos tempo? Escreve aí, mais tempo ou menos tempo no chat. Se você andar mais rápido. Pode todo mundo escrever aí. Vou esperar um pouquinho todo mundo dar uma pensada. E escrever aí se você vai gastar mais tempo ou menos tempo. Se você andar mais rápido. Faz sentido você demorar menos tempo, né? Você está andando mais rápido, você está acelerando, você está apertando o passo. Você está indo para a escola, você tá correndo para a escola. Você tem que chegar mais rápido do que se você estiver caminhando tranquilamente, né? Então, o tempo que você demora para chegar na escola tem que diminuir, se você for mais rápido. Então, agora, pera. Velocidade e tempo para chegar são grandezas diretamente proporcionais? Você aumentou a sua velocidade. O que aconteceu com o seu tempo? O seu tempo diminuiu. Você está falando que você vai demorar menos tempo para chegar. Então, você aumentou uma, mas a outra diminuiu. Essas são grandezas diretamente proporcionais? Coloca. Eu sei que eu estou, né, instigando vocês, mas coloca sim ou não aí no chat. Velocidade e tempo para chegar são grandezas diretamente proporcionais? Boa. Não são. Não são. Por quê? Você tem a velocidade e você tem o tempo, tá bom? Só a mágica das setinhas. Coloquem setinhas. Eu vou aumentar minha velocidade. Então, ao invés de ir caminhando tranquilamente para a escola, eu vou correndo. Eu vou correndo para a escola. O meu tempo vai diminuir. Quanto mais rápido eu conseguir andar, menos tempo eu vou levar. Então, eu estou aumentando a minha velocidade e aí eu estou diminuindo o tempo que eu demoro para chegar. Então, por isso, essas grandezas não são diretamente proporcionais. A gente acabou de ver que as grandezas diretamente proporcionais, uma aumenta, a outra aumenta também. Eu preciso de mais farinha para fazer mais bolo. Agora, aqui, reparem, aconteceu o contrário. Uma aumentou, a outra diminuiu. Eu quero um voluntário para ler esse texto aqui. Eu preciso de uma pessoa que abra o microfone e leia esse texto aqui para a gente. Isso, o intervalo a gente vai fazer a leitura desse texto aqui e vamos para o intervalo. Ô, Lucas, você se dispõe a ler esse texto aqui para a gente? Sim. Boa. Não, não você. Eu não queria você, eu queria outro Lucas. Samanta, pode ler, Samanta. Sem ofensas aí, Lucas. Não queria. Mas, Samanta, lê aí, por favor. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação que ocorre em uma acarreta. A palavrinha ficou ruim mesmo. Ação inversa na outra. Se uma delas é dobrada, a outra é dividida por 2, por exemplo, ou também, se você multiplicar uma grandeza por um fator, você divide a outra pelo mesmo fator e vice-versa. Bom, inclusive aqui, né, a gente tá... Opa. Calma aí, vamos só reler isso aqui, aí a gente vai para o nosso intervalo. E aqui a gente... Deixa eu corrigir aqui, porque aqui é pelo mesmo fator, né? Muito obrigada, viu, Samanta? E leiam isso aqui várias vezes, até vocês realmente entenderem. Gente, duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação de uma gera uma variação inversa na outra. Então, uma aumentou, a outra desceu. Você está indo mais devagar para a escola, então você está diminuindo a sua velocidade, você vai demorar mais tempo. Então, se você dividir a sua velocidade por 2, você está indo bem mais devagar. Você dividiu por 2 a sua velocidade. Você vai demorar o dobro do tempo para chegar.
E se você andar muito rápido, agora você estava numa velocidade X lá, e aí você multiplicou sua velocidade por 3, você andou muito rápido. E agora o seu tempo, o tempo que você vai demorar para chegar na sua escola vai ser dividido por 3. Então ele vai cair, entendeu? Ele vai diminuir. Então essas são as grandezas inversamente proporcionais. E agora, pessoal, vamos para o nosso intervalo. Agora são 10h25, a gente vai voltar 10h35, tá bom? Então, vão ao banheiro, bebam uma água e a gente volta em 10 minutinhos. Não precisa nem sair da chamada, tá? Pode sair, se quiser, mas não precisa. E é isso, tá bom? Daqui 10 minutinhos, então 10h35, estaremos de volta. Valeu, gente. Seu.
Oi, pessoal. Bora voltando. Quem tá por aí, manda um oizinho. Tem um minuto. Oi, Rafa. Pessoal, quem mais voltou? Manda um oizinho aí no chat. Manda um joinha também. Tô vendo aqui. Vou até mandar lá no grupo. Boa, Samanta tá por aí. Bora lá então, gente. O Lucas não voltou ainda, eu pedi para ele ler. Não o Lucas, professor. Lucas, seja bem-vindo. Bom, retornemos então, pessoal. Deixa eu só... Ah, dividir a outra, não estava certo. Eita, o meu negócio também. Ai, tô indo agora de que tá. Aqui. Beleza. Então, bom, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Agora a gente vai começar a segunda parte da nossa aula, tá bom? Então, a hora do recreio aqui já foi. Espero que vocês tenham comido alguma coisinha, ido ao banheiro, bebido água, principalmente, algo importante, e que estejam aí com as canetas e papéis a postos. Retomando aqui, então a gente estava avaliando uma situação diferente do que a gente tinha visto até então, porque aqui a gente estava olhando que velocidade e tempo não são grandezas diretamente proporcionais, porque uma aumenta, a outra diminui. E não só uma aumenta, a outra diminui, tá? Uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, se você for 2 vezes mais rápido, né, sua velocidade for 2 vezes maior, você vai demorar, né, metade do tempo para chegar no lugar que você quer. Então, agora, Lucas que não é professor, será que você pode ler esse texto? É o mesmo texto que a gente acabou de ler, mas eu quero, né, uma outra pessoa para ler aqui novamente. Então, será que você consegue ler aí para gente, Lucas? E se não conseguir, avisa aí no chat também. É porque você tinha mandado um sim antes ali. É que o Lucas. Ah, não tem. Ah, tá bom. É porque o Lucas que eu não queria que lesse era o Lucas professor, sem ofensas, Lucas. Mas você queria. Então, tem alguma outra pessoa aí que consegue ler pra gente? É o mesmo texto que a Samantha leu, mas só que eu quero que a gente leia de novo. Ah, como sofre o quê, Lucas? Eu, hein? Mas Lucas é um belo nome, eu gosto bastante desse nome. Alguém consegue ler aí pra gente esse texto, pessoal? Lincoln, Lívia, Rafa. Vou falar Samantha que já leu, Felipe. Então, lê novamente aí, Samantha. Bora lá. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação que ocorre em uma
acarreta uma avariação inversa na outra se uma delas é dobrada, a outra é dividida por 2. Por exemplo, ou também, se uma multiplica uma grandeza por um fator, você divide a outra pelo mesmo fator e vice-versa. Boa. Então, esse texto aqui, gente, é para vocês pegarem esses slides depois e lerem, relerem. Essa definição vocês vão encontrar em vários lugares, na própria apostila, tá? E a ideia é vocês entenderem de verdade o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, uma dobra, a outra divide por 2. Fica ao contrário, tá bom? Vamos avaliar aqui essas grandezas. E eu quero que a gente entenda se elas são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. E aí a gente vai arrastar elas para cá ou para cá, tá bom? Então, primeiro aqui. E aí eu preciso que vocês mandem no chat diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Até se vocês quiserem colocar GDP ou GIP, tipo, que seria grandeza inversamente proporcional. E GDP, né, grandeza diretamente proporcional, tá bom? Primeiro, quantidade de trabalhadores e tempo para a obra ficar pronta. Quanto mais trabalhadores eu tenho, o tempo para a obra ficar pronta aumenta ou diminui? É isso que vocês têm que pensar para poder verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, vocês acham que é o quê? Aí mandem aí no chat, diretamente ou inversamente. Quantidade de trabalhadores e tempo para a obra ficar pronta. Todo mundo pode mandar aí. Chegou a uma conclusão, já manda. Vou mandar GDP, GIP ou escrever, né, diretamente, inversamente, como vocês quiserem, mas mandem. As pessoas já mandaram. E o resto aí do pessoal, o que acha? Quantidade de trabalhadores e tempo para a obra ficar pronta. Quem respondeu, acertou, tá bom? Essas são grandezas inversamente proporcionais. E um jeito aqui, gente, use setinhas, tá bom? Setinhas são muito úteis aqui nesse caso. Por quê? O que acontece com a grandeza inversamente? Uma aumenta, a outra diminui. Então, o que você faz para verificar? Mexe em uma delas e vê, entenda o que acontece com a outra. Então, quantidade de trabalhadores, eu vou aumentar. Eu quero ter mais trabalhadores. E tanto faz se você vai aumentar ou diminuir, tá, gente? Mas é você ver qual que é a consequência disso na outra. Então, se eu tenho mais trabalhadores, eu vou ter uma obra pronta mais rápido. Então, o tempo diminui. Certo? Então, se eu tenho mais trabalhadores, a obra fica pronta mais rápido. Ou seja, o tempo para a obra ficar pronta diminui. Certinho, gente, é uma dica que eu tenho aqui para vocês. Agora vamos ver essa daqui, ó. Quilogramas de farinha e quantidade de bolo que consigo fazer. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Quilogramas de farinha, quantidade de bolo. Mandem aí no chat, GDP ou GIP. Boa, Lincoln. Mas alguém acha que é GDP? Que é diretamente proporcional? Quilogramas de farinha e quantidade de bolo? Vou colocar aqui então. Ficou meio apertado, né? Então, vamos pensar aqui, mais uma vez. Vamos mexer em uma delas. Quilogramas de farinha, eu vou aumentar, tá bom? Então, agora eu tenho mais farinha. Se eu tenho mais farinha, eu consigo fazer mais bolo. Então, aumentou a quantidade de farinha, aumentou a quantidade de bolo. Agora vamos ver essa aqui. Essa aqui, né, a gente viu agora há pouco. Velocidade e tempo para chegar. Isso aqui são duas grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais.
Velocidade e tempo para chegar. O que vocês acham? Top. Gente do céu. Velocidade e tempo para chegar são grandezas inversamente proporcionais. Novamente, gente, vamos mexer. Usem essa estratégia, vejam se funciona para vocês. Velocidade. Aumentei a velocidade. Estou andando mais rápido. É o exemplo que a gente usou para introduzir esse assunto. O tempo para eu chegar vai diminuir. Então, andando a uma certa velocidade, eu demoro 10 minutos para chegar, tá bom? Na escola, andando ali a pé. Se eu dobrar minha velocidade, andar 2 vezes mais rápido, eu vou demorar 5 minutos. Eu vou dividir o meu tempo por 2, tá bom? Vamos ver essa daqui. Valor total da compra e número de chocolates comprados. É um exemplo que a gente viu também, mas pensem aí novamente. O valor total da compra e número de chocolates comprados são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Mandem aí no chat. Pode mandar todo mundo, viu, gente? Samanta, Olivia, Felipe, mandem aí o que estão pensando, Lucas. Valor total da compra e número de chocolates comprados. Um exemplo que a gente também viu. GDP ou GIP, hein? GDP. Boa. Vejam só. Mexe em uma e descobre. Boa, Olivia. Vamos mexer aqui em uma. Tanto faz a que você mexer também, tá? Caso vocês tenham essa dúvida. Queria que saísse mais. Aí, a Yumi queria que quanto mais chocolate ela comprasse, menos ela tinha que pagar. Mas aí, tá bom, talvez eu quisesse isso também. Mas a realidade que temos não é essa. Então, mexe em qualquer um dos dois. Você pode mexer no valor de compra ou mexer no número de chocolates. Aí você vê o que acontece no outro. Então, por exemplo, vamos mexer no número de chocolates. Aumentei o número. Então, eu estou comprando mais chocolates. Se eu estou comprando mais chocolates, o valor total da minha compra também aumenta. É aquele exemplo da tabelinha que a gente viu. E se eu mexesse no valor total da compra? Ah, aumentei o valor total. Isso quer dizer que eu comprei mais chocolate, né? Foi danadinho. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Por fim, vamos aqui para nosso último exemplo, classificá-lo em grandeza diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos ver. Tamanho do copo, dos copos, enfim, e número de copos para encher um balde. Então, um copo, o tamanho do copo, se é um copinho ou um copão, e o número de copos que eu preciso, né, despejar ali para encher um balde. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Então, aqui eu tenho o tamanho do copo, então se eu tenho um copão ou um copinho, e quantos copos eu preciso para encher um balde, um determinado balde. O que vocês acham? São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vou fazer assim, ó. Só para subir tudo, tá bom? Manda aí no chat o que vocês acham. Tamanho do copo e número de copos. Mexe em um dos dois. Pensa que você tem um copo maior. Vê o que acontece com o outro. A Rafaela já colocou aqui. Enquanto bem. Bom, vamos fazer essa. Oh, desculpa, gente, não queria fazer isso, não. Queria fazer aqui direto. Boa, Lucas. Ó, tamanho do copo. Vamos mexer no tamanho do copo, então, e ver o que acontece com o outro. Eu vou aumentar. Tinha um copo normal, agora eu vou ter um copão.
copão cabe muita água. E número de copos para encher um balde. Se o meu copo é muito grande, eu preciso de menos copos para poder encher um balde. Então, o número de copos aqui caiu, porque eu aumentei o tamanho do meu copo. E se eu diminuísse? Vamos fazer só esse experimento aqui. Tipo assim, mas você sempre aumenta aí, professora? Tipo assim, e se eu diminuir? Vamos diminuir, então. Diminuir o tamanho do meu copo. Eu tinha um copo, agora eu tenho um copinho. Esse copinho de café, bem pequenininho, um copinho. O número de copinhos que eu preciso agora para encher meu balde aumentou. Então, se eu tinha um copo desse tamanho aqui, do meu aqui, eu ia precisar de, sei lá, tantos copos para encher o meu balde, né? De água lá. Aí agora eu troquei por um copinho pequenininho, copinho de café. Eu vou precisar de muito mais copinhos agora para encher esse mesmo balde. Então, entenderam que tanto faz o que você varia? O mais importante é você conseguir avaliar a consequência disso. Então, aumentou, diminuiu? O que aconteceu? E daí? Você aumentou, diminuiu? Então, essa é uma grandeza. Tamanho, né, do copo e número de copos para encher um balde são grandezas inversamente proporcionais. E estou deixando aqui porque esse material vai ficar disponível para vocês. Então, aí vocês vão poder ter acesso, tá bom? Use setinhas. Gente, aqui ficou a animação aqui, então vocês viram várias vezes. Essa estratégia das setinhas, ela já me foi muito útil, me é muito útil. Então, eu recomendo que você escreva lá e rabisque mesmo, tá bom? Grandezas diretamente proporcionais versus inversamente proporcionais. Aqui vai um resumo, tá bom? Do que a gente já viu. Esse resumo também é muito útil, então eu recomendo que vocês acessem. Diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Eu comprei 3 vezes mais canetas, eu vou pagar 3 vezes mais. Uma fica vezes 5, a outra fica vezes 5 também, certo? Agora, grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Isso quer dizer que, se uma dobra, a outra fica metade. Se eu dobro a minha velocidade, eu vou demorar metade do tempo para chegar. Se uma triplica, a outra fica dividida por 3. Então, se eu triplico a minha velocidade, eu estou indo 3 vezes mais rápido, eu vou dividir o tempo que eu levo por 3. Uma fica vezes 5, a outra fica dividida por 5, tá bom? Então, é legal vocês terem esse paralelo aí do que acontece quando é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. E a questão das setinhas, novamente, é muito boa. Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo. Parece que é da mesma coisa, mas é diferente. Então, aqui, a gente vai ter um exemplo de grandezas diretamente proporcionais e aqui um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, aqui eu vou ter o que eu estou falando, que é o que vai acontecer, é que cada aluno deve ganhar 2 bombons, tá bom? E no meu exemplo de grandezas inversamente proporcionais, o que vai acontecer é, eu tenho 30 bombons para dividir entre os alunos. Então, eu tenho situações que são parecidas, porque todas envolvem bombons e alunos ganhando bombons e tal, mas reparem que as situações são diferentes, porque desse lado aqui, eu tenho que cada aluno deve ganhar 2 bombons. Vai acontecer isso. E aqui, eu tenho 30 bombons. E para dividir entre os alunos, e pronto. Então, agora, desse lado aqui, eu tenho 2 grandezas. Eu tenho o número de alunos e tenho a quantidade total de bombons. Quanto mais alunos eu tenho, maior a quantidade total de bombons que eu preciso, já que eu falei que eu vou dar 2 para cada um. Então, mandem aí no chat, bem rapidinho, se eu tiver 2 alunos, de quantos bombons eu preciso? A gente está nessa situação aqui. Cada aluno ganha 2 bombons. Eu tenho 2 alunos. Esse aqui é o número de alunos. Mandem aí no chat. Eu tenho 2 alunos. De quantos bombons eu preciso?
Número total de bombons. Quantos bombons eu preciso ter na minha mão para distribuir para 2 alunos, segundo essa regra aqui? 4. Eu preciso ter 4 bombons. Aí cada aluno vai ganhar 2. E se eu tiver 3 alunos? Eu vou precisar de 6 bombons. Boa. Tá vendo aqui, ó, o meu número de alunos cresce, o meu número de bombons cresce na mesma proporção. Vamos fazer só mais um aqui, e se eu tiver 4? Eu tenho 4 alunos agora. Quantos bombons eu preciso? De quantos bombons eu preciso? 8. Então, tá vendo aqui, ó, daqui para cá eu dobrei o número de alunos. Eu tive que dobrar o meu número de bombons. Aqui fica bem fácil de ver, porque é uma conta bem redondinha, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, que é o número de alunos, a quantidade de alunos que eu tenho, a quantidade de bombons que eu preciso para poder dar 2 bombons para cada aluno. Aqui eu tenho uma situação um pouco diferente. Eu tenho 30 bombons. E aqui a gente vai ter o número de alunos, então tá vendo? A grandeza aqui é a mesma, inclusive, do outro. É o número de alunos e quantos bombons cada aluno ganha. Repara aqui que se eu tenho muito aluno, os 30 bombons que eu tenho aqui não mudam. Isso aqui não muda. E aqui, isso aqui que não muda. Então, eu tenho 30 bombons. Não importa quantos alunos eu tenho. Eu tenho 30 bombons. Então, se eu tiver muito aluno, cada aluno vai ganhar menos. Concordam? E se eu tiver pouco aluno, cada aluno vai ganhar mais. Até esse teto aqui de 30. Então, se eu tenho um aluno só, quantos bombons esse aluno vai ganhar? Nessa situação aqui, que eu tenho 30 bombons, eu vou dividir entre os alunos. Eu vou gastar todos os bombons que eu tenho. Se eu tenho um aluno só, quantos bombons esse aluno ganha? Mandem aí no chat. 30. Ruim, né? Teve que fazer aula sozinho, mas pelo menos essa pessoa ganhou 30 bombons. E se eu tenho 2 alunos? Quantos bombons cada um vai ganhar? Eu ainda tenho os mesmos 30 bombons, mas agora a situação é que eu tenho 2 alunos e não um só. 15. Então, aqui, eu multipliquei por 2 a minha quantidade de alunos. A quantidade de bombons que cada aluno ganha ficou dividida. Vocês conseguem ver aqui o sinalzinho de divisão? Dividido por 2. Interessante, não? Então, aqui pareciam situações iguais, assim, né? Elas têm as mesmas características. Eu tenho alunos ganhando bombons. Mas, em uma, a modelagem, né, do problema, o contorno ali do problema, fez eu ter grandezas diretamente proporcionais, no outro fez eu ter grandezas inversamente proporcionais. Então, você sempre tem que olhar cada problema com muita atenção para ver o que é o caso ali. Então, assim, não, falou de bombons e número de alunos, vai ser sempre grandeza diretamente proporcional. Não faz o menor sentido decorar dessa forma, tá bom? Faz sentido você ler o problema e usar a setinha. Mexe em uma e pensa o que acontece com a outra. E aí você vai conseguir concluir. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vou pedir para vocês fazerem outro, e daí a gente vai fazer um joguinho para encerrar nossa aula. Mas esse aqui eu vou fazer para vocês enxergarem como que fica a mecânica, tá? De resolver um problema com grandezas inversamente proporcionais. Em uma lanchonete, seu Alcides prepara suco de morango todos os dias. Beleza. Em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Então, beleza, ele tem esse padrão aí. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com os 8 liquidificadores funcionando? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lanchonete que prepara sucos. E aí, a dona ali da lanchonete, a pessoa que prepara sucos, quer preparar mais rápido. Aparentemente, 10 minutos está sendo muito tempo, os clientes não querem esperar tanto tempo, então ele vai aumentar o número de liquidificadores para poder entregar os sucos mais rápido para os clientes. Então, beleza, a gente tem aqui, quando você tem uma questão assim, e normalmente essas questões de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, né,
elas vão aparecer em formato de texto, com uma situação mesmo, um problema e tal, você primeiro identifica quais são as grandezas. Aqui a gente está falando de tempo e número de liquidificadores. Então, aqui a gente tem 10 minutos e a gente tem 4 liquidificadores. Então, as nossas grandezas são o tempo, tá bom? E o número. Aqui está o número de liquidificadores, tá bom? Dá para entender assim. Então, aqui, primeiro, a gente tem o tempo. Aqui está medido em minutos, né? Minutos. E o número de liquidificadores aqui é o número mesmo, é a quantidade, né? Então, aqui a gente tem 10 minutos, 4 liquidificadores. Então, 4 liquidificadores trabalhando, ele consegue fazer todos os sucos ali em 10 minutos. Ele não está contente com essa realidade, ele resolveu dobrar o número de liquidificadores. Então, aqui ele resolveu multiplicar por 2 o número de liquidificadores e chegou em 8. Então, ele dobrou o número de liquidificadores, chegou em 8, e agora ele quer saber quanto tempo que levou para que os sucos ficassem prontos, com os 8 funcionando. Então, isso aqui é o que a gente quer saber. E aí, esse tempo? Como é que ficou esse tempo? Melhorou lá para os clientes? Como é que é? Primeiro, de cara, às vezes, você pode não ter tão claro se é um problema de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Mas, quando você usa a estratégia, né, lá das setinhas, isso fica muito claro. Então, se eu tenho mais liquidificadores, eu consigo bater mais suco mais rápido, né? Mais sucos ao mesmo tempo, muitos liquidificadores trabalhando. Então, o meu tempo aqui tende a diminuir. Então, essa parece ser uma modelagem legal. Agora eu vou ter mais liquidificador e vou demorar mais tempo ainda? Não sei se faz tanto sentido. Então, assim que você identifica, né, que o problema é um problema de grandezas inversamente proporcionais. E para pensar aqui comigo. Você tem uma lanchonete, tá bom? A lanchonete é sua. Você quer atender seus clientes mais rápido. Então, se você aumenta a capacidade, é porque você quer diminuir o tempo. Então, você aumentou o número de liquidificadores para diminuir o tempo. Você vai aumentar o número de mesas, por exemplo, para atender mais pessoas. Aí seria diretamente. Mas aqui você quer fazer a coisa rápido. Então, às vezes, você vai contratar uma pessoa a mais para diminuir o tempo de fazer alguma coisa. Enfim, aqui são os liquidificadores. Nesse tipo de problema, você consegue enxergar de algumas formas. Se aqui multiplicou por 2, pelo que a gente viu aqui, vai ter que dividir por 2. E nesse caso, essa visão aqui já basta para você resolver o problema. Mas tem um outro jeito, tá bom, de enxergar, que é, quando eram grandezas diretamente proporcionais, a gente falava que a razão era igual. Aqui, a multiplicação é que fica igual. E você pode fazer, por exemplo, 10, você pode fazer assim, lá você fazia trocado, né? A gente multiplicava cruzado. Aqui você pode multiplicar assim. Isso funciona porque o tempo, vezes o número de liquidificadores, é que é constante. Isso aqui é constante. Certo? Então, por isso que você pode falar aqui que 10 vezes 4 tem que ser igual a x vezes 8. Tá bom? E aí aqui você chega aqui, você chega em x igual a 5. Tá bom? Assim como você chega em x igual a 5, dividindo aqui por 2 também. Mas só que às vezes os cálculos são mais complicados, você não está enxergando aqui, ou se você tem outros fatores, você pode lembrar que multiplicar assim funciona. Um outro jeito que funciona, tá bom? E eu quero que vocês pensem um pouco, às vezes, no porquê que isso funciona, que talvez vocês tenham visto dessa forma, é fazer 10 está para x, e aí o que você faz? Ao invés de você colocar assim como 4 está para 8, você troca, você inverte. Coloca assim como 8 está para 4. Se você parar para pensar, quando você faz isso, você chega nisso aqui de novo. Porque agora você tem uma igualdade, né? Você vai resolver, você vai ter 8x, 8 vezes x é igual a 4 vezes 10, que é 40. A mesma coisa aqui, tá vendo? Então, os dois
todas essas três formas, né, esses três jeitos aqui que eu mostrei, são a mesma coisa. Você pode fazer da forma que funcionar melhor para você. Então, você pode, assim, quando é diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Quando é inversamente proporcional, eu multiplico aqui em linha. Isso funciona, porque no caso de grandezas inversamente proporcionais, isso aqui é que é constante. Isso aqui não muda, tá bom? Porque se você multiplica uma por 2, a outra fica dividida por 2. Conseguiram entender esse exemplo? Vocês acham que vocês conseguiriam fazer sozinhos? Deem um joinha aí para cima ou para baixo se não tiverem entendido, ou mandem no chat também, né? Se tiverem alguma dúvida mais específica. Certo. A gente vai então fazer uma questão. Eu quero que vocês. Não, eu gostaria que vocês fizessem essa daqui, por favor. Pedro deseja realizar sua festa de aniversário e, para isso, irá comprar 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml cada uma. Então, ele vai, no aniversário aqui do Pedro, ele vai comprar 30 latas, cada uma com 200 ml, no intuito de evitar desperdício. Caso ele opte por comprar latas de 600 ml, quantas ele deverá comprar? Eu vou dar aqui 4 minutinhos para vocês fazerem esse exercício. E aí, quando vocês terminarem, podem colocar a resposta que vocês tiverem encontrado aí no chat, ou só fala terminei, enfim, mas eu quero que todo mundo agora, quem acha que está acompanhando melhor, quem acha que não está acompanhando, tenta fazer essa questão. Desenha aí, rabisca. Vou dar 4 minutos aqui, vai. Beleza, já temos uma resposta aqui. Vou aguardar mais um pouquinho, tá, pessoal? Continuem tentando resolver. Né? Tá bom, tá legal. Vou esperar mais uns minutinhos, que tem gente resolvendo ainda. Legal. Mais um minutinho e a gente resolve juntos, hein? Organizando aqui. Legal, Felipe.
Bom, deu tempo aqui. Muito legal, gente. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Então, tá bom. O Pedro lá vai fazer a festa dele. Ele vai comprar 30 latas de refrigerante, cada uma vai ter 200 ml. Se ele optar comprar latas de 600, quantas que ele deve comprar? As grandezas que a gente tem aqui são o número de latas e o tamanho dessa lata, então o volume dela, né? Que aqui a gente está medindo tudo sempre em ml. Então, se eu tenho latas maiores, se eu tenho embalagens maiores, né? Então, vamos usar as nossas setinhas aqui. Se eu aumento o tamanho da minha lata, o tamanho da minha embalagem, eu preciso de menos latas. Então, se eu vou dividir aqui um refrigerante com o meu amigo. Aí, um refrigerante, a gente divide um refrigerante grande. Se a gente pegar latinhas pequenas, talvez a gente precise de mais do que uma, se for cada um beber a mesma quantidade que está acostumado. Então, se eu aumento o tamanho da lata, eu diminuo o número de latas que eu preciso, certo? Ou se eu diminuir o número de latas, eu vou precisar de latas maiores para poder manter o mesmo volume que eu preciso para minha festa, que o Pedro precisa aqui para a festa dele, tá bom? Então, número de latas. A situação inicial que a gente tem é 30. Ele tem 30 latas e cada lata tem 200 ml, certo? Agora, ele quer uma outra ideia, né? Sei lá, talvez tenha uma promoção lá das latas de 600 ml. Então, ele quer uma lata de 600, mas aí ele vai precisar de quantas latas? Novamente, várias ideias aqui, né? Que a gente pode perceber. Olha o que é legal aqui, que foi o que a Nath pensou, né? Porque ela mandou ali no chat. Então, Nath, eu entendi que você pensou dessa forma. E se não foi dessa forma, você até me corrija. O volume total de refrigerante que ele precisa não muda. Ele precisa de um volume total de refrigerante ali. Isso é constante. Não é legal isso? Então, o volume total não muda. Então, se eu souber qual é esse volume total, é só eu fazer depois. E o volume total vai ser 30 latas vezes 200 ml, que cada lata tem. Isso aqui vai dar 6.000 ml, certo? Então, 6.000 ml. E aí, agora, se cada lata tem 600, eu vou precisar de 10. Então, vocês acertaram, eu preciso de 10 latas. E aqui o volume é constante. Mas o que isso quer dizer, gente? Que se eu multiplicar, olha só, 30 vezes 200, ó, a multiplicação ali que a gente tinha visto, tem que ser igual a x vezes 600. Mágica, né? Parece uma mágica, assim, eu fazer desse jeito, desse outro jeito também dá certo, qualquer jeito que eu faço dá certo, né? Não é bem isso, né? É que tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente está fazendo aqui tem o mesmo fundo, né? A gente está usando a mesma ideia, de jeitos diferentes. Aqui, o que é que eu fiz? Eu multipliquei por 3. Então, aqui, eu tenho que dividir por 3. E 30 dividido por 3 dá os mesmos 10, tá bom? Pessoal, a aula que vem a gente vai ter muitos exercícios, tá? De regra de 3, que a regra de 3 são... É isso que a gente está fazendo aqui. É mexer com grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. E a gente vai fazer aqui rapidinho um Kahoot. É um Kahoot bem rápido, tá bom? Por isso que vai... Opa, desculpa, gente. Por isso que vai dar tempo aqui da gente fazer. Eu vou mandar o link aqui no chat do Kahoot. Só um segundinho, deixa eu parar aqui. Aí, deixa eu pegar aqui o link do Kahoot. Vocês podem ir por esse link ou vai aparecer um QR Code aqui na tela também. E aí a gente vai conseguir... Só um segundinho. Quero fazer um... Só um segundo, gente. Quero sair aqui. Vocês já jogaram Kahoot alguma vez? Ó, eu quero... Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês.
Mas tá só carregando aqui o joguinho. Não queria fazer isso. Tá só carregando aqui o joguinho, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Beleza, deixa eu compartilhar aqui agora. Todo mundo aí com o celular a postos? Se vocês forem no link que eu mandei no chat, vocês podem colocar esse códigozinho aqui, ou vocês podem escanear esse QR Code aqui também, ó. Opa, sim, né? Dá para escanear? Acho que dá. Vocês podem escanear esse QR Code e aí vai abrir o jogo também. Então, podem ir entrando, é só colocar um apelido, seu nome, tanto faz, tá bom? Gente, quem é a Sueza? Boa, boa. Engraçado, né? Esses bichinhos que vão aparecendo. Boa. Vamos ver aqui se já tá todo mundo. Ah, o professor não pode participar, não, viu? Brincadeira, pode participar sim. Tudo bem. Vou permitir, vou permitir. Vai. Ai, meu Deus. Pessoal, tem alguém que não entrou? Quem que é essa pessoa aqui? Ah, boa. Lucas, você sempre resolve colocar os nomes. É, boa. Então, deixa eu ver se tem alguém que não entrou. Samantha, você é essa pessoa, né? Você é o gatinho. Boa. Então, fechou, gente. Kahoot, não sei se vocês já jogaram, mas a pergunta vai aparecer aqui na minha tela e vai aparecer também na tela de vocês, tá bom? Elas têm tempo para responder, então fiquem atentos que tem uma barrinha ali que vai diminuindo, tá bom? Vai passando ali o tempo. E é isso. É um jogo, então tem ranking. Responder mais rápido ganha mais ponto, mas se você errar, não vai ganhar ponto nenhum. Então é melhor garantir que sua resposta está certa, tá bom? E é isso. Vamos começar. Vamos falar sobre grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Primeira pergunta. Podemos dizer que quantidade de bolas compradas e valor total da compra são grandezas. Aí vocês clicam no celular de vocês, se são inversamente ou diretamente proporcionais, tá bom? A pergunta deve estar aparecendo aí para vocês, mas ela aparece aqui também. Ó, todo mundo já respondeu. São grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto mais bolas eu compro, maior vai ser o valor total da minha compra. Tá bom? E eu recomendo fazer a ideia das setinhas, tá bom? E pensem nisso no dia a dia de vocês mesmos, gente. Quando vocês forem comprar uma coisa, quando vocês forem dividir coisas para uns amigos, planejar uma festinha, planejar uma janta, enfim. Vamos para a próxima. Esse é o nosso ranking atual. E ele vai mudando. A razão entre os números 10 e 30 é. Qual que é a razão entre os números 10 e 30? Qual será a razão entre os números 10 e 30? A razão, ó,
A razão entre os números 10 e 30 é 1/3, porque quando a gente fala entre os números 10 e 30, seria 10 sobre 30, tá bom? Que é igual a 1 sobre 3. Se 10 sobre 30 fosse uma alternativa aqui, ela estaria correta também, e aí se tivesse 1/3 e 10 sobre 30, a gente teria duas alternativas corretas, tá? Que não daria certo nesse jogo, mas só para vocês entenderem que as duas possibilidades são válidas. Agora, não vou mostrar o ranking. Vou deixar a surpresa para o final. Podemos dizer que velocidade e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Velocidade e tempo. Usem as setinhas, hein? Inversamente proporcionais. A maioria das pessoas acertou. Velocidade e tempo. Gente, próxima vez que vocês estiverem andando de carro, andando de moto, andando a pé, indo para escola, indo comer, indo fazer qualquer coisa, pensem nisso. Se eu for mais rápido, eu vou demorar menos tempo para chegar, tá bom? Não, vou deixar surpresa. A razão entre os números 30 e 10 é... Para quem errou a última, presta atenção aqui. Qual é a razão entre os números 30 e 10? Bem parecida, né, com a última. A razão entre os números 30 e 10, esse ficou o contrário daquele outro. É 3. É 30 dividido por 10. Tá bom? E 30 dividido por 10, 30 sobre 10 é igual a 3. Então, quem colocou 3 acertou. E quem colocou 1/3 fez uma confusão, porque colocou 10 sobre 30. O outro era trocado. Entenderam? Então, fiquem espertos com esse negócio quando falar de razão. A razão entre os números 30 e 10 é 30 sobre 10. A razão entre os números 10 e 30 é 10 sobre 30. Entenderam? Fica na ordem, assim. O número de cima vai ser o primeiro ali que aparece. Dei uma pensadinha nisso depois. Responda a questão abaixo. Aqui a gente vai ter que ler. Durante as eleições, uma gráfica recebeu um pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou-se que as 3 máquinas levariam 24 horas para realizar todo o serviço. Supondo que uma dessas máquinas estrague antes de iniciar o serviço, qual será o tempo necessário para atender essa demanda? Então, eles tinham 3 máquinas e, com isso, iam levar 24 horas para fazer tudo, né? A gráfica. Mas uma das máquinas estragou. Então, agora eles têm 2 máquinas só. Quanto tempo que vai demorar para atender a demanda? Gente, vocês estão respondendo rápido. Faz com calma aí. Quase, a gente teve quase todo mundo acertou aqui. E a questão é, aqui a gente tem grandezas que são inversamente proporcionais. Então, quanto mais, é parecido com a questão ali que a gente fez dos liquidificadores, né? Então, aqui, se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu demoraria menos tempo para fazer o serviço, né? Aqui aconteceu a situação contrária, eu tenho menos máquinas trabalhando, então eu vou demorar mais tempo para poder fazer esse serviço.
E aí, quando a gente faz o cálculo, né, a gente chega em 36 horas de trabalho, tá bom? Nossa última questão. Ah, não, é penúltima, desculpa. Uma pessoa faz 3 origamis em 1 minuto. Quantos origamis ela faz em 1 hora? Uma pessoa faz 3 origamis em 1 minuto. Quantos origamis ela faz em 1 hora? Ó, legal. Aqui a gente tem que lembrar a gente tem que lembrar quantos minutos que tem em 1 hora, né? Porque aqui, se vocês pararem para observar, a unidade de medida está diferente. Eu falei de aqui o número de origamis e o tempo, mas o tempo aqui, em um momento eu falei em minuto, né? No outro a questão falou em hora. 1 minuto tem, 1 hora tem 60 minutos. Então aqui a pergunta seria: quantos origamis essa pessoa faz em 60 minutos? E aí, 3 vezes 60 dá 180. Aqui são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, quanto mais tempo eu dou para essa pessoa, maior a quantidade de origamis que ela consegue fazer. Inclusive, é uma pessoa bem, bem rapidinha aqui, né? Demora 1 minuto fazer 3. Então, é isso. Agora vamos para a última pergunta, tá bom? Responda a questão abaixo. Em uma empresa, os 3 melhores funcionários serão premiados e dividirão um valor de R$ 38.200 de forma inversamente proporcional ao número de vendas perdidas durante o ano. Sabendo que o funcionário que ficou em primeiro lugar perdeu 28 vendas, o segundo 32 e o terceiro 36, o valor recebido pelo funcionário que perdeu menos vendas é igual a. Essa questão é um desafio, então, né, tentem fazer aí com calma. E é isso, essa é a questão que tem mais tempo para vocês fazerem. Bom, pessoal, parece que eu tinha caído aqui da chamada, mas já voltei. Eu voltei, né? Voltei. Então, vai minha tela aqui, né? Talvez. Bom, essa era a questão mais difícil, tá bom, desse joguinho. Aqui a gente fala que um recurso, né, um dinheiro que vai ser dividido de forma inversamente proporcional ao número de vendas perdidas. Faz sentido, né? Dividir aqui dessa forma. E aí, aqui, o jeito de estruturar a questão é lembrando daquele conceito, é você montar a tabelinha e conseguir igualar ali as multiplicações, tá bom?
Pessoal, como falei, a aula que vem a gente vai ter muitos exercícios sobre essa matéria. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no nosso pódio. A lição de casa também eu vou passar aqui em seguida. Ó, é tão bonitinho esse pódio, gente. Boa, Lincoln, Lívia, boa. E, pessoal, façam as questões com calma. Boa, Rafa. Gente, esses bonecos são muito bonitinhos. Parabéns para todo mundo. É muito importante vocês tentarem fazer de verdade cada questão. É assim que a gente vai aprendendo. Queria agradecer bastante pela aula. E, pessoal, agora a gente vai ter uma atividade diferente. A gente vai ter uma palestra. O professor Watson está